Está lá. Sei lá, Deus sabe aonde, no mundo de quem, fazendo o quê, pensando o quê. Não vai receber nunca. Não vai sentir nunca a presença de Deus. Desculpa falar, mas a verdade é essa, irmãos. Se a gente, pode colocar você, se a gente não colocar a nossa vida em Deus, a gente nunca vai sentir Deus. É tão triste. Davi, quando estava no momento de angústia, Davi se preocupou tanto com isso, que ele foi para o Salmo 51 e ele se rasgou diante de Deus. Pode tirar o que o Senhor quiser de mim, Deus. Tira o reino, tira o que o Senhor quiser, mas não tira a tua presença, porque realmente, irmãos, uma pessoa sem a presença de Deus uma folha seca caída no chão. Ninguém dá valor algum. A gente tem que aprender isso, irmãos. Culto é para cultuar Deus. É para cultuar o Senhor, não é para pensar no que o A, o B está fazendo. Tem pessoas que ficam preocupadas. Fulano fica lá na igreja mexendo em celular. Eu sempre falo, irmãos, pessoas que trazem celular e ficam mexendo dentro da igreja é uma falta de respeito. Perder o temor de Deus. Aí você precisa de igreja que você tem que ir lá, você vê escrito na parede, favor desligar o seu celular. Uma pouca vergonha é isso. As pessoas perderam completamente o temor de Deus. Se a pessoa vem para a igreja e não vem para ouvir Deus falar, vai embora para a sua casa. Fica na sua casa, não perca tempo na igreja. Porque é tão bom sentir a presença de Deus e ter pessoas no meio da gente que não está nem aí, não respeitam a Deus, não respeitam o seu próximo, não respeita ninguém. Aí vem para atrapalhar. A obra de Deus é coisa séria, irmãos. E ai daqueles que têm perdido o temor de Deus. Vai chegar o tempo em que Deus vai cobrar. E a hora que cobrar, não pensa que vai Deus poupar por causa do marido, vai poupar por causa da esposa, que é crente, não vai não, irmãos. Louvado seja Deus. Josué capítulo número 6, versículo 18. Está aí no telão, irmãos. Está na minha tradução aqui, quieto. Amém? Só vou ler o versículo número 18, irmãos. Olha o que diz o texto, o Senhor falando para Josué. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Vamos ver pelos outros, irmãos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero aproveitar todo esse texto, irmãos, todo, para somente focar numa palavra. Que palavra, pastor? A palavra não. Aqui Deus está dizendo: não tomem nada daquela cidade. O texto aqui se refere a Jericó. Jericó é a cidade dos cananeus. Os cananeus eram homens, um povo que adoravam, sacrificavam tantas coisas a outros deuses. E aquilo desagradava a Deus, porque além de ser um povo idólatra, com coisas malignas, era um povo que levava outros povos a errarem. E tudo que leva a errar desagrada a Deus. E a ordem de Deus é: não peguem. A cidade eu trarei nas suas mãos, mas não peguem nada de lá que é consagrado a ídolos. Nada. Não. Aí eu me pergunto, evangelista Osaías, como é difícil nos dias de hoje as pessoas não darem ouvidos à palavra de Deus. Porque quando Deus diz não, é porque Deus sabe o que vai acontecer. Além de tudo, Deus ainda diz o porquê
se não se fizer, vai ter destruição. O não de Deus, irmãos, é o não de reprovação. Não quer que faça. Não vá lá. Não pegue aquilo ali. Não faça isso, porque isso vai te trazer desgraça. As pessoas, irmãos, não estão habituadas a ouvir não. Todos querem ouvir sim, sim, sim. Deus, eu posso, sim. Deus, eu posso fazer isso, sim. Mas nem tudo, irmãos, nos convém fazer, porque nós somos povo separado. Entendam uma coisa, irmão, ser cristão é ser um povo separado, é ser um povo diferente. As pessoas hoje não estão mais dando valor aos crentes, sabe por quê? Porque os crentes estão piores do que o mundano. Deus disse, olha, vocês vão vencer a cidade, vocês vão vencer a batalha, mas tem uma coisa, não peguem nada daquela cidade. Não quero. Por que será que o não é tão difícil, irmãos? Por que as pessoas erram e depois querem culpar a Deus? Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que essa desgraça caiu na minha casa? Porque não ouviu não de Deus. Deus avisou que se fizesse ia cometer o pecado, e o pecado não apartaria mais da sua casa. Meu Deus. Sabe o que nos entristece, igreja? Mas Deus não tem culpa disso, porque Deus avisa. É que às vezes a pessoa faz contrário à vontade de Deus, e depois quem paga são os inocentes. É os inocentes que acabam pagando. Pessoas que não teve nada a ver com isso, com essa história. Sabe, nós encontramos tantos versículos na Bíblia que Deus está falando, olha, você não pode fazer isso. Eu estou dando para você isso aqui. Vamos para Adão, livro de Gênesis, capítulo número 2, vai dizer assim, Deus falando para Adão, antes ainda da Eva existir, Deus está dizendo para Adão, olha, Adão, de toda a árvore do jardim, de tudo aqui você pode desfrutar. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu sempre leio o livro de Gênesis, porque para você entender os dias atuais, você precisa voltar ao começo. Tudo que você vai ler hoje, você tem que voltar lá no começo, irmãos. E desde o começo, a palavra não de Deus já existia. Quer ver? Só põe aí, Kevin, para nós, por favor, Gênesis 2,17. Sabe, irmãos, a gente para refletir, e o não de Deus sempre existiu. Deus dizendo assim, olha, porque eu te amo, então não faça isso. Não pegue nisso, não toque nisso, não faça isso. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que se a pessoa fizer, vai fazer sabendo, consciente. Vai estar consciente do seu erro. Depois não adianta dizendo, mas eu não sabia, Deus. Olha o que Deus diz para Adão. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque vem a consequência agora. Olha a consequência do não. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha, irmãos, todo não de Deus tem uma consequência para quem erra, para quem peca. Não de Deus é não. É por isso que nós somos evangélicos cristãos, porque nós resolvemos sair do mundanismo, nós resolvemos sair do pecado. Quando nós viemos para Cristo, nós temos que ser diferentes. Aprender a ouvir o não de Deus. Imagine um casal que está prestes a casar, evangelista São Paulo. Está ali o palestrante, o ministrante dizendo,
Você fulano ou você fulana, aceita o fulano ou a fulana como seu legítimo ou como a sua legítima esposa? Qual é a resposta que o noivo e a noiva estão esperando? Sim. Qual? Sim. O sim, não é verdade? Obviamente eles estão esperando o sim. Por quê? Porque é o certo a se fazer. Se vão para o casamento, a opção, é lógico, é ouvir o sim. Você aceita fulana de tal como sua legítima esposa, promete amá-la, honrá-la, respeitá-la, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte separe. Qual é a resposta que eles esperam ouvir? Sim. Por quê, irmãos? Agora vamos dizer que eles, o noivo ou a noiva, ouvem a palavra não. Quem ouviu não? Vai ficar feliz? Não é só quem ouviu não. É todos os que estão lá ouvindo ficarão tristes. Como assim? Como não? Tem que a noiva ou o noivo vai pensar, poxa, fez isso para me humilhar? Esperou chegar aqui no altar para dizer não, por que não disse lá atrás? Agora vamos mudar a história, evangelista João Paulo. Vamos dizer que vai ter um casamento, mas o noivo chega para a noiva e fala, olha, antes do casamento, ele disse, olha, eu não estou preparado, não quero casar mais, então eu já vou dizer para você, não dá, não, vamos terminar por aqui. É antes. Não, mas vamos lá. Não. Se eu for lá, eu vou dizer não. Você vai querer arriscar? Quem arriscaria? Quem é doido de arriscar ir lá ouvir um não no meio de uma festa? Quem é doido de fazer isso? Ninguém, irmãos. Sabe por quê? Porque o não ninguém quer ouvir. Se o teu pai diz para você, meu filho, não ande com esse fulano ou com essa fulana, porque se você andar com ele, você vai se comparar a ele. Aí o filho vai e continua andando com aquele fulano. É do mau caminho. Não obedeceu ao pai. Já aconteceu várias vezes isso. Eu me lembro de uma mãe que chorou amargamente pela morte do seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho não queria deixar de ser amigo de uma pessoa que não tinha nenhum valor na sociedade, nenhum valor no meio das pessoas, e obviamente já estava procurado, já estava jurado de morte, mas o filho da mulher continuava sendo amigo daquele cidadão, e no dia que foram acertar conta com aquele cidadão, quem estava lá? O filho daquela mulher. Chorando amargamente pela morte do seu filho. Porque estava andando com quem não podia. Não aceitou o não da mãe. Não aceitou o não do pai. Porque muitas das vezes, presta atenção, quando Deus chega e fala não, irmã Mirna, é porque Deus está vendo lá na frente. Mas tem gente que acha que Deus é careta. Que isso? Isso é coisa antiga. Isso é coisa da vovó, do meu bisavô, do meu tataravô. Ai, que negócio mais bobo isso aí. Agora ninguém mais agora ninguém mais pode fazer. Não, irmãos. Porque Deus sabe lá na frente, o pai e a mãe que amam o seu filho, ele observa muitas coisas que giram ao redor do seu filho. E ele, quando fala não para o filho, ele está sabendo o que pode acontecer lá na frente. O olho dele já está vendo, meu Deus, meu filho, minha filha, não é companhia para você. Não, é não. Aqui Deus disse para Adão, não coma. E Deus disse a consequência. Se a pessoa para de ter temor de Deus, ela não está preocupada com a consequência. Ela não se preocupa com o que vai acontecer, porque ela não quer, não. Ela quer ouvir o sim. Agora você já parou para analisar uma coisa, irmãos? Deus nos dá tantas coisas, mas aquilo que a gente não pode, é aquilo que muitos de nós queremos. O apóstolo Paulo mesmo disse em uma das suas cartas,
Deus disse para Adão, tudo aqui, Adão, tudo é teu, você pode qualquer coisa aqui. Pode se deliciar de todas as plantas, de todas as árvores, de todos os frutos, mas tem uma aqui que não, não. Mas o que Adão fez, irmãos? Não se contentou com o que Deus deu. Tem gente que assim evangeliza, João Paulo. Deus dá um copo, mas tem gente que quer uma garrafa. Deus dá um teto, mas tem gente que quer uma mansão. O ser humano não tem mais limites e tem passado o limite de Deus. Não querem mais dar ouvidos à voz do Senhor. Deus disse não, é não e ponto final. Ah, pastor, mas não era essa palavra hoje, é culto da família. Calma aí que nós vamos chegar lá. Calma aí que nós vamos chegar lá. Não é culto da família? O que aconteceu com Adão? Foi expulso. Sozinho? Com a família. Ah, pastor, mas foi a Eva. Não interessa. Se ela errou foi porque você não cuidou. Esse negócio de dizer assim, poxa vida, que judiação. Irmãos, quando você prepara o teu filho, quando você dá para o teu filho o que é certo, e o teu filho faz coisa errada, o teu filho vai ser punido. Vai ser punido. Pode esperar que vai ser punido. E não adianta o teu choro, não vai resolver o problema. Não de Deus é não. Deus chama Moisés e diz, Moisés, vou levantar eu como sumo sacerdote. Vou levantar Eliabe e Abiú, Abinadab e Abiú como sacerdote. Eles vão cuidar da minha casa. Eles vão ser o responsável por acender o candelabro, por acender a tocha de Deus na minha casa. Mas tem uma coisa, Arão, não quero que traga nada do mundo. Preste atenção, irmãos, casa de Deus não é lugar de trazer coisas mundanas. Meu Deus. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas Deus é amor. Mas Deus é justiça. Mãe e pai que não cuidam dos seus filhos vão chorar depois por não ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas eu sou crente de Deus, não vai. Vai! A Bíblia diz que os dois filhos de Arão foram cumprir a obrigação deles. Chegaram na hora certa. No momento exato, evangelista Oséias. Tudo certinho. Mas na hora de ofertar a Deus, na hora de acender o candelabro, procuraram fogo de fora. Trouxeram para dentro do lugar sagrado, que a Bíblia chama o Santo dos Santos, porque era um lugar em que Deus se separou para ele, um lugar sagrado, e quem podia fazer isso era só os sacerdotes, escolhidos por Deus para serem seus guardiões, guardião da arca do Senhor, o lugar onde estava guardada a arca do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles pegaram um fogo estranho e levaram e acenderam. Acenderam. Mas quando eles terminaram de acender, a Bíblia diz que Deus fulminou eles. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Matou. Mataram os filhos de Arão. Aí você fala, pastor, é onde muitas pessoas, os ateuzinhos da
irmãos, Deus não quer nada fácil. Deus não quer nada de qualquer jeito. Como nós ouvimos a nossa irmã Miriam falando aqui, o quando nós formos fazer alguma coisa para o Senhor, seja para o Senhor e não para os homens. Aí tem pessoas que acham, ai, meu Deus, por isso que eu falo, irmãos, tem pessoas que não perderam o temor de Deus, é porque deixaram de orar, é porque deixaram de ler a palavra, é porque deixaram de conhecer a ordem de Deus, já não se preocupam mais. Perderam o temor do Senhor. Passam 10 horas com o celular na mão, mas não é capaz de passar 15 minutos de oração. Meu Deus. Olha que pouco, irmãos. Deus exige tão pouco de nós. Tem gente que acha que Deus escraviza o ser humano. Não. Deus exige pouco da gente, irmãos. Muito pouco. Porque, sabe por quê, irmãos? Mas Ele quer que você se dedique Ele ao pouco, mas é um pouco para Ele. Sabe aquele momento em que você vai orar a Deus e você fala assim, Senhor, eu vou agora, meu tempo é para o Senhor. Meu tempo é para Ti, Deus. Porque quando a gente vai estar com Deus, irmãos, eu não quero saber de notícia ruim. Notícia ruim que espere. Eu não quero saber de nada, irmãos. Eu fico na minha paz. Porque é o tempo meu com Deus. Senhor, aqui é só o Senhor. Eu não quero pensar em A, em B, em C, em D, não. Eu quero orar pelas pessoas. Eu quero orar para que Deus converta mais pessoas, para que Deus salve mais almas, para que Deus faça as pessoas entender que a obra de Deus é uma coisa séria, não é brincadeira. A gente vê tantas coisas hoje, irmãos. Os pais, ao invés de ensinar, incentivar os seus filhos a buscarem a Deus, eles preparam os seus filhos para o mundo. Tem gente que diz assim, não, meu filho vem para o mundo. Aí eu vou... Não, seu filho não vem para o mundo, seu filho vem para Deus. Tem um monte de mulher aí, irmãos, que fazem de todos os testes, gastam todo o seu dinheiro, porque não conseguem gerar, porque não conseguem serem mães. E aí, quando a mulher tem filho, tem a capacidade de ter o filho, larga o filho para o mundo fazer o que quer para o filho. Depois não adianta chorar. O não de Deus é não em ponto final. Arão até tentou sim sentir. Sabe, irmãos, quando eu li esse texto de Arão, eu fiquei com dó de Arão. Eu fiquei, sabe por quê, irmãos? Porque ninguém merece. Poxa, eu imagino Arão dizendo, poxa, mas eu disse para eles que não era para fazer. Eu disse para eles que não era para fazer, que era para fazer as coisas para Deus certo. Só que Deus conheceu o coração de Arão, evangelizou Paulo. Deus sabia. E você pensa que Deus falou assim, Arão, meu filho, meus pêsames. Meus pêsames, Arão. Não, irmãos. Sabe qual foi? Sabe o que Deus falou para Arão? O que falou, evangelista isso? Olha o choro. Não chore. Não chore. Já pensou você perder os seus filhos fulminado? Eu queria até trazer um vídeo hoje, irmãos, que eu vi de uma mãe cristã com o filho morto. Não sei se alguém já viu esse vídeo. O filho morto no chão e a mãe não chorava. Simplesmente ela dizia, eu avisei, eu falei, eu mandei dizer, sai do meio desse povo errado, meu filho. Sai dessa vida errada, mas ele não me deu ouvido. Infelizmente, está aí. Eu já estava esperando por isso. E em nenhum momento eu vi ela bramando, brava contra Deus. Ai, Deus, eu sou crente, Senhor. Por que o Senhor deixou acontecer isso com meu filho, meu Deus? Por que, Senhor? Por que, meu Deus? Não, irmãos. Deus disse para Arão, não chore. Não chore, não. Eles foram avisados. Deus sabia que Arão tinha avisado. Chorar depois que faz as coisas erradas não adianta, igreja. Presta bem atenção nisso. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é amor. Mas o nosso Deus é justiça também. Não de Deus é não. Esse é o não de Deus. Não pode.
poupou os filhos de Arão. Mas poupou Arão. Porque se ele quisesse, ele poderia ter matado Arão. Mas é que Deus sabia que Arão ensinou. A obrigação de Adão é diferente. A obrigação de Adão, Deus deu a ordem para Adão antes de ela existir. Qual que era a obrigação de Adão? Pegar a mulher. Está vendo? Deus me ensinou tudo isso aqui. Tudo isso aqui a gente pode ficar à vontade, mulher. Pode criar balanço, fazer um parquinho, comer a fruta, o que você quiser. Só que tem uma coisa, mulher. Está vendo aquela árvore lá? Não pode. Não faz. Pastor, mas então por quê? Por que Adão foi punido? Porque ele também cometeu o mesmo erro. É simples, irmão. Quem lembra? A Eva foi e comeu. Nossa, que delícia! Qual foi a atitude dela? Ele comeu ou não comeu? Comeu. E Deus disse o quê? Não. Mas se ele não comesse, pastor, Eva tinha sido punida sozinha. Arão ensinou os filhos. Disse não pode, não pode, não pode, não faz. Aí os filhos teimaram e fizeram. Morreram. Deus falou, não chora não. Não chora. E outra coisa, dentro do arraial não vão ser enterrados. Fora do arraial. Aí tem gente que fala, nossa, mas como que Deus, irmão, Deus é justo. Não de Deus é não. Esse texto, irmãos, que nós, para encerrarmos, que a hora aqui boa, no versículo 18 que nós acabamos de ler, Deus disse para Josué, não possuam nada de lá. Não quero. Porque se vocês pegarem, vocês trarão destruição e desgraça. Vocês sabem que a palavra desgraça é ao contrário da palavra graça. É desgraça. Destruição. Problema da nossa língua para entendermos. Você vai trazer problema. Olha para onde, irmãos? Para o acampamento de Israel. Moisés já tinha morrido, irmãos. Moisés cumpriu o papel dele, ó. Vazou. Josué assumiu o lugar de Moisés. Só que Deus falava com Josué como falava com Moisés. E a mesma coisa que aconteceu com Moisés, você vai ver que aconteceu com Josué. Porque quando o anjo do Senhor aparece para Josué, e Josué reconhece o anjo, porque ele acha que o anjo veio ali, era um inimigo. Aí ele pergunta, você veio para nos ajudar do nosso lado ou contra nós? Aí quando o anjo disse para ele, não vim nem por vocês e nem por eles. Aí Josué reconheceu que ele era um anjo de Deus. E a Bíblia diz que ele se aproxima. Quando ele se aproxima, o anjo diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Preste atenção, irmãos, nisso. O lugar onde a Deus habita é terra santa. Quando o anjo diz para Josué, você tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa, é porque o anjo de Deus estava ali. A presença de Deus estava naquele lugar. E Deus não se mistura com impuros. Ainda que Deus conhecia o coração, mas no lugar que Deus habita, não pode existir coisas erradas. Casa de Deus não é casa de desolação, de fofoca, de desunião, de inimizade, de disse-me-disse. Porque o lugar que as pessoas pisam é terra santa. Como assim, pastor? Jesus disse, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu
Estou presente no meio deles. Se Jesus está presente na casa, a casa é uma terra santa. Por isso quem faz desordem, evangelista Osaías, vai pagar caro. Paga caro! Porque perderam o temor de Deus. Tem gente que brinca dentro das igrejas, evangelista João Paulo, de profeta. Tem gente que brinca dentro das igrejas, cobiçando mulher dos outros. Tem gente que brinca dentro das igrejas, achando que a casa de Deus é a casa da mãe Joana. Não é. É terra santa. Terra santa. Nós temos que nos cuidar, como foi dito na palavra do evangelista Osaías. Tem pessoas que têm que vigiar mais, tem que orar mais, tem que buscar mais a Deus. Já vou chegar no texto que nós lemos. Aí Josué, depois de ter perdido a guerra com Ai, por ter mandado poucas pessoas, mas Deus já não estava mais. Porque depois da tomada de Jericó, voltam para a cidade, para tendas, para Israel. E quando eles voltam, um homem no meio de milhões. Um homem. Quantos irmãos? Um homem. Chamado Acã. Quem era Acã? Acã era também israelita e pertencia à tribo de Judá. Judá é uma das tribos dos 12 filhos constituídas através de Jacó. Então, Acã pertencia, ou seja, ele era pertencente da tribo de Judá. A mesma tribo que depois, 2000 anos depois, nasce Jesus. Aí eu pergunto para você, irmãos, tem gente que não vê, mas Deus vê. Acã pega o anátema, pega as coisas que Deus disse que não era para pegar, pega e vai até o Israel. E quando chega lá, ele pega as coisas, esconde dentro da sua tenda no chão, faz um buraco, enterra ali no chão e fica de boa, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. O povo não viu, Josué não viu, mas Deus viu. E quando Deus vê, irmãos, Deus falou, do céu a nada. E aí começaram a sofrer a consequência. Por isso que eu falo, evangelista João Paulo, às vezes, por isso que eu digo, sempre falo para a igreja, irmãos, quando você está na igreja, vamos estar no mesmo propósito, vamos estar no mesmo caminho, na mesma adoração, na mesma busca, porque quando nós estamos no mesmo barco, irmãos, nós temos que buscar Deus, como Deus merece. Aí se tem um dentro da casa, que traz anátema para dentro, irmãos, atrapalha todo o culto, atrapalha. Eu já fui orar com pessoas que estavam vazias de Deus, mas já fui orar com pessoas que estavam cheias de Deus, evangelista Osaías. E quando eu fui com pessoas cheias de Deus, a presença de Deus se manifestava de uma tal forma tão grandiosa, irmãos, que era maravilhoso. O presbítero Wagner, que é esposa da irmã missionária Daniela, né, que glória a Deus, não sei se os irmãos viram, mas o filho dela está voltando para a igreja. Graças a Deus. Né? Coisa de Deus é bênção, irmãos. Aí ele foi comigo para o monte, ele, o pastor Alexandre Marcelo, uns meninos abençoados de Deus. É que aquele dia eu não deu tempo de falar, mas eu gostaria que ele falasse o que aconteceu no monte naquele dia que nós fomos lá, irmãos. Coisas tremendas de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque todos os que estavam naquele lugar estavam cheios de Deus, transbordando de Deus, irmãos. E se eu falar o que aconteceu aqui, muitos não vão gritar. E dizer, pastor, conversa aqui. Irmãos, o que aconteceu, esses dois olhos viram. O presbítero Wagner viu, o pastor Alexandre Barcelos viu, o irmão Sebastião, o presbítero Sebastião é vivo ainda, irmã Glória? Sim. O presbítero Sebastião, outro homem de Deus, viu também. E a manifestação de Deus foi tremenda naquele lugar, irmãos. Nós passamos uma madrugada com Deus vivo em nós.
Porque estavam, mas já fui também para monte, irmãos, com pessoas que estavam vazias de Deus e que chegamos lá, nós clamávamos, evangelista Isaías, orava, e parece que nada, parece que Deus não vinha, parece que o diabo tampou ali a presença de Deus, nós saímos dali pior do que subimos. Até falei para o evangelista Isaías, hoje eu escolho, se eu for para o monte, eu vou escolher pessoas para ir. Quem vai? Fulano ali? Não vou não, já não vou. Porque vazia de Deus, eu não subo para monte, não subo. Quando Acã traz para casa, quando ele traz para dentro da sua tenda, e enterra o que Deus disse que não era para trazer, Deus disse não. Você pensa que Deus é fofoqueiro? Chamou Jesus, vem cá, Josué. Eu falei, não falei? Então vai lá, pega a cama, tira tudo que ele tem, extermina, não quero saber. Não! Simplesmente Deus deixou de operar em Israel. Deixou de operar. Só que Josué é de Deus, irmãos. Como qualquer pastor, quando vê as coisas acontecendo, às vezes as coisas pegando fogo, vai buscar quem? Em Deus. Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? Por que disso, Senhor? O que está acontecendo? Por que a igreja está assim? Está fria? Por que está assim, Deus? Por que está assado? A gente vai buscar em Deus uma resposta. E Deus fala. Deus fala. Josué foi questionar Deus, Senhor. Por que disso, meu pai? Agora imagina quando isso chegar ao ouvido das outras pessoas, das outras terras. Eles vão zombar de nós. Perdemos para um reino tão fraco, tão pouco, pequeno. Nós vamos vir ser motivo de chacota. Aí Deus fala para ele: tem maldição no meio do povo. Para você entender. Não assim, Senhor. Aí Deus fala para ele: o que você vai fazer? Não entregou ninguém. Deus disse: você vai escolher agora um integrante de cada grupo, de cada tribo. Vai chamar à frente. O que foi escolhido vai chamar a família. O que foi escolhido a família vai chegar a pessoa. Dito e feito, irmãos. Chegou até a cama. Adiantou ele escolher? Adiantou, irmãos? Não. Então, irmãos, tem pecado que não tem como a pessoa esconder. Tem coisas que cometem contra Deus, não vai ter como a pessoa ocultar. Vai chegar o tempo em que Deus está falando: não faz isso. Não faz assim. Não faz assim. Vai chegar um tempo que Deus vai falar: eu avisei. Agora é a hora de você sofrer a consequência. Acã revelou-se: sim, foi eu. Eu vi, fiquei admirado com a capa babilônica. Fiquei admirado com a prata e com o ouro. Aí eu peguei um pouco para mim e guardei dentro da minha tenda, dentro da minha casa. Ou seja, trouxe maldição para dentro da sua própria casa. O que aconteceu com Acã, irmãos? Ele, a esposa, os filhos, as filhas, os bois, todo o gado, toda ovelha, tudo que Acã tinha, foram mortos. Aí Deus é ruim, irmãos? Deus não avisou? Quem peca traz consequência para a sua vida. Quem blasfema contra Deus traz consequência para a sua vida. Quem faz coisas erradas traz consequências para a sua vida. E o pior de tudo, você não sabe. Se você sabe que o teu filho está fazendo coisa errada e você é conivente com o erro do teu filho, pode ter certeza que uma coisa vai ser cobrado de você também. Você também vai pagar. Porque você está ensinando coisa errada para o teu filho. Não é culpa da família? Então, se você quer ter uma família abençoada, ensina o caminho de Deus. Mostre as coisas certas. Para encerrar, Salmo 1, quero. Mas meu filho, a amiguinha da minha filha, coitada, ela deixa a minha filha dormir na casa dela. É porque ela deixa a sua filha dormir na casa dela, ela é amiguinha da sua filha. Você não vai nem saber o que essa amiguinha anda fazendo com a sua filha dentro de casa. Por que elas estão dormindo na mesma casa, no mesmo dia? Alguma coisa boa não é. Ninguém vai para dormir. Vai para ficar jogando conversa fora, falando de coisas que não interessam. E tem pai e mãe achando bonito isso. Olha o que diz o Salmo 1. Aqui já é para as companhias.
feliz aquele que não segue conselhos ímpios. Que não segue, que não anda no conselho dos ímpios. Tem pessoas, irmã Mira, que não servem nem para ser teu amigo, e muito menos teu conselheiro. Deus está mostrando para você quem são as pessoas. Olha, a pessoa ali, ixi, nossa, qualquer coisa que sai da boca daquilo ali é problema. Você vai andar com uma pessoa dessa, você vai trazer problema para você e para outras pessoas. Deus está dizendo, não segue o conselho dos ímpios. Porque tem gente que é assim, não estou bem e quero fazer outra pessoa também não ficar bem. Tem gente que não serve para nada, é esterco nesta terra, não presta para nada. Pastor, mas Jesus disse: vim para aqueles que não são eleitos, para os doentes, para os pecadores. Só que tem uma coisa, irmãos: pecado consciente. A pessoa sabe que é errado e faz, comete, não aceitou o não de Deus. Tem gente que traz para a casa de Deus maldição para si e leva para outras pessoas. Sabe por quê? Tem pessoas que não é feliz com o seu esposo e quer que a irmã, a amiguinha, também não seja feliz com o esposo dela. Tem pessoas que não tem problemas com o seu filho e quer fazer as suas amiguinhas também a ter problemas com os filhos delas. Não se contam em pagar um preço sozinhas. Não aceitam que estão erradas. Aí é o seguinte, irmãos: fazem coisas erradas e trazem maldição para suas próprias casas, para suas próprias famílias. Aonde eu tenho dó dos filhos, às vezes eu tenho dó da esposa, às vezes eu tenho dó do marido, que não merecia uma pessoa dessa na sua vida. Por quê? Porque além de trazer maldição, não obedecendo às obras, a palavra de Deus, ainda traz maldição para dentro da sua própria casa. Achando que Deus é bom, Deus perdoa, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, Deus me conhece. Deus me conhece. Eu não fiz porque Deus sabe, Deus sabendo está tudo certo. Claro que Deus sabe, graças a Deus que Deus sabe. Porque tudo aquilo que a gente faz que está contra a palavra de Deus, com certeza Deus sabe. Mas Deus, na hora de punir, quem lembra do testemunho do pastor Edil? O homem de Deus buscando a Deus, orando, jejuando, clamando a Deus, e a mulher blasfemando. Você crente nada, não sei o que lá, perturbando o pastor Edil, perturbando. Ele contou aqui, irmãos, no culto. Perturbando o pastor Edil saía, ficava falando um monte de coisa, xingava, ele falava um monte de amaldiçoava o marido. O Edil fez o que, irmãos? Foi orar a Deus, foi buscar a Deus. Ô Senhor, o Senhor está vendo a minha dificuldade, está vendo a minha situação, Senhor. Estou tentando fazer o possível, porque tem gente assim, irmão, não faz e quer desanimar a outra pessoa a fazer. O que aconteceu, igreja? Deus levou a esposa. Deus não levou, não. Morreu. Ela morreu. Aí você fala: poxa, não, mas isso aí tem nada a ver, isso aí acontece, irmãos. Não foi um caso, não. Eu conheço muitos pastores que sofrem com mulheres problemáticas, como conheço muitas mulheres de Deus que sofrem com homens problemáticos. Não quer conserto com Deus? Deus, cansei. Resolve para mim. E Deus resolve. Não é da forma que às vezes as pessoas gostariam que resolvesse, mas acontece, irmãos, porque não seja tropeço nas coisas de Deus, na vida de quem está sendo bênção na casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quero deixar aqui encerrar com essa palavra do Salmo 1. A palavra é bem explícita para que a gente possa entender. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Tá lá, a pessoa só fala palavrão, fala bobagem. Vou fazer o que lá, irmãos?
Ah, mas é meu amiguinho, ai, que acho bonitinho. Fica com ele, daqui a pouco você está falando palavrão também. Vai dar segundo o conselho dos ímpios. Conselho de ímpio é aquele assim, irmãos. Quando a pessoa fala assim, sabe o fulano de tal? O fulano de tal passou perto de mim e virou a cara para mim, não sei o que eu fiz para ele. Aí o ímpio, o que diz que é crente, fala assim, você é bobo, se fosse eu, nem dá bola para essa pessoa, não. Isso é conselho que se dá. Conselho sério de quem é cristão, fala assim, não leva isso em consideração. Vai ver que a pessoa não está no bom dia. Vai ver que a pessoa não está legal, mas espera no outro dia. Né? Não, irmãos. Dá conselho errado para os outros. E aí inflama a mente de pessoas. Porque, irmãos, não estão com Deus e querem tirar. E a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. É essa a causa de Satanás. Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que guardem esta palavra em seus corações. Aceitar a correção de Deus é o melhor remédio para a nossa vida. Não de Deus é não. Amém? Vamos orar?